obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Pai, por tua bondade, tua fidelidade, Senhor. O Senhor é bom, Pai. Nós cremos nisso. Nós cremos em todo o tempo que o Senhor é bom, Pai. E nós dizemos, sim, Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Nos conduz, Pai, nessa reunião, mais uma vez aqui, Pai, unidos, Pai, o teu corpo, a tua igreja, Senhor, reunidos para te adorar, para exaltar o teu nome, Pai, para exaltar a tua palavra, Pai, da maneira como ela deve ser exaltada, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai. Quem trouxe Bíblia aí? Amém? Pega a sua Bíblia aí para a gente fazer uma declaração, para que o diabo estremeça as perninhas dele, eu ia falar, que ele estremeça as perninhas dele. Toda vez que você tem convicção disso que a gente vai falar agora, queridos, nada mais vai parar você, seja no que você estiver fazendo, seja no seu ministério, seja aqui na igreja, seja no seu trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja onde você estiver. Quando você tiver convicção de quem você é, onde você está em Cristo, nada mais vai parar a sua vida, amém? Então levante a sua Bíblia mais alto que você puder, quem tiver com tablet, com celular, com a Bíblia, levante também. Diga, essa é a minha Bíblia, a poderosa palavra da fé. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso tudo que ela diz que eu posso. Amém? Pode sentar, querido. Realmente eu queria trazer uma palavra poderosa e tenho certeza que vai ser, porque sempre que a gente fala dessa palavra aqui, da palavra de Deus, ela tem poder. Por mais que ela seja simples, por mais que a pessoa que vem aqui, e ela venha com uma palavra simples, ela traga uma palavra muitas vezes curta ou simples, na simplicidade. O Evangelho, ele é simples. Muitas vezes somos nós que complicamos ele. Mas o Evangelho, ele é simples. Mas a palavra também diz que na simplicidade ele age com poder, ousadia, né? Então, hoje a palavra que eu tenho para trazer, que eu fui até o Senhor, é boa, mas eu fui orar, eu pedi para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale lá em Carazinho, Pai? O que o Senhor quer que eu leve? Qual a palavra que o Senhor quer que eu leve lá, para aquele povo? E realmente, dentro de mim, eu queria trazer uma palavra sobre justiça de Deus, prosperidade, né? Uma palavra que levanta assim, e o povo grita, o povo corre, o povo dá aleluia, glória a Deus, mas a inspiração que me veio foi para falar sobre família. E você pode pensar, nossa, o que esse guri aí quer falar de família, né? O que esse piá recém, 2 anos de casado, a gente fez esse ano, minha esposa está ali, a Camila. Deixa eu me apresentar, que eu não me apresentei, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sou casado com a Camila, aquela mulher linda que está ali, minha esposa, né? Sou genro do pastor Silvio, né? Ela é filha dele, isso é a consequência, né? E graças a Deus, queridos, Deus tem trabalhado muito comigo sobre isso, sobre esse assunto família, sobre esse crescimento da família, sobre esse levantar da família que Satanás ele tem destruído, né? Nós temos visto o que o inferno tem tentado infiltrar dentro das famílias, não só das famílias que não estão no contexto aqui cristão, mas em todas as famílias, até nas famílias dentro da igreja. Muitas vezes ele tenta mais se infiltrar dentro das famílias da igreja, porque ele sabe que é mais difícil do que na do mundo. Porque no mundo já está tudo a bancarrota, né? Como se diz. Está tudo lá embaixo. A família foi, né? Essa palavra, o significado da palavra família, ele foi derrubado no mundo. Eles estão tentando implantar, o mundo está tentando implantar uma ideologia dentro das nossas famílias que não é isso que Cristo tem. Amém? Cristo, ele tem um plano para a sua família. Se você está aqui hoje é porque você precisa receber isso para a sua família. Amém? E por mais que a nossa família esteja bem,
por mais que a nossa família esteja andando nos caminhos do Senhor, a gente ainda precisa sempre, todos os dias, estar regando. A nossa família, ela é como um jardim. Ela é como um jardim que nós precisamos estar o tempo inteiro regando, cultivando, amém? E para iniciar, eu estava pensando, e eu digitando e conversando e orando, eu pensei, desde que a gente nasce, a gente é incluído numa família, amém? Quando você nasce da sua mãe, e então você já se torna parte de uma família, né? E a vida inteira é assim, a gente nasce, está numa família. Daqui a pouco a gente se relaciona com alguém e a gente casa e a gente é incluído dentro de outra família, a nossa própria família que nós formamos, amém? E eu estar aqui, falar isso para vocês, eu estar aqui hoje é resultado de muita oração, muita intercessão da minha mãe e da minha avó, sabe? Porque teve um certo tempo na minha vida que eu não queria nada com nada, não queria saber de Deus, não queria saber da palavra de Deus, não queria nem escutar sobre Deus. Mas, graças a pessoas que sabiam que eu tinha um potencial, sabiam que eu tinha um chamado para cumprir em Deus, seja ele na família, seja ele individual, nós temos um chamado para cumprir. E quando nós formamos uma família, nosso primeiro chamado é a família, amém? E eu vou te comprovar biblicamente, eu não vou trazer nada aqui de mim, que Deus, ele deseja salvar a sua família. Seja o que ela esteja passando, se ela está boa, se ela não está boa. Se ela está boa, ela vai melhorar. Se ela não está boa, ela vai ficar boa. E vai melhorando dia após dia, né? Porque a palavra diz que a nossa vida, ela é como a luz da aurora, que ela vai brilhando cada dia mais, até virar dia perfeito, amém? É isso que a palavra diz. E a gente vai abrir então a palavra e eu vou mostrar para você que Deus, ele deseja salvar a sua família. O plano, o propósito de Deus é salvar as famílias, salvar todas as famílias. Não somente um homem da família ou uma mulher da família, mas a família inteira. Todos que estão ao seu redor, que fazem parte da sua família, Deus deseja salvar, amém? E nós vamos abrir lá em Atos 16. E aí eu vou trazer parafrasear um pouquinho para você o que estava acontecendo ali. Paulo e Silas, eles estavam, né? A gente sabe que Paulo foi trazido como apóstolo de Cristo para pregar aos gentios, pregar a palavra, levar a palavra. Então ele escolhe alguém para estar andando com ele escolhe Silas. E Silas não sabia o que esperava por ele, né? Ele não sabia o que estava esperando por ele. Então eles são presos. E dentro do cárcere, ali dentro daquele lugar, daquela prisão, eles começam a adorar a Deus. E a palavra diz que de repente veio um grande terremoto e derrubou as cadeias que estavam em volta. Então o que eu quero dizer para você com isso? Que seja o que você estiver passando na sua família, comece a adorar a Deus, comece a buscar Ele de todo o seu coração, coloque uma entrega total do seu coração a Deus, e as cadeias que estiverem em volta, tudo que estiver aprisionando a sua família, isso será derribado, amém? Será derrubado, porque nada resiste, as trevas não resistem à luz de Deus, nada resiste a Deus, amém? E aí no versículo, no capítulo 16, né, no versículo 31, né? Ali daí quando caiu as cadeias, caiu aquela prisão ali, né? O carcereiro que estava ali cuidando, ele ficou preocupado, o que vai acontecer comigo? Paulo e Silas disseram para ele, não, calma, a gente está aqui ainda, a gente não fugiu, não se preocupa, não vai acontecer nada com você. Então, daí a gente vai entender um pouquinho lendo, capítulo 16, versículo 31. Aí fala assim, e eles disseram, isso Paulo e Silas falando para o carcereiro, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aqui a gente já vê, será salvo tu e a tua casa. Não é só você, querido, é toda a sua família, ela tem um plano, toda a sua família, Deus tem um propósito para ela, amém? E aí continuando ele diz, e lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo na mesma hora da noite, levou-lhes os varões e lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, e todos os seus. Então levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e a sua crença em Deus alegrou-se
com toda a sua casa. Amém? Então Deus tem um plano para toda a sua casa, para toda a sua família, amém? Isso comprova. Lá em 1 Timóteo 2,4 ele fala: o Senhor deseja salvar todos os homens e que eles cheguem ao pleno conhecimento da palavra. Mas não é somente um homem, não é somente uma mulher, como eu já falei, é todos, ele deseja todos. Quando Paulo fala todos os homens, ele está incluindo todos, principalmente a sua família. Mas buscando em Deus, eu me perguntei: por que Deus tem tanto interesse na família? Por que Deus Ele ama tanto as famílias? E eu fui buscar lá no princípio, e daí a gente tem que entender um pouquinho lá do princípio, lá em Gênesis, quando Deus ele cria tudo, quando Deus cria o mundo, quando Deus cria todas as coisas, qual que era o propósito original de Deus para as famílias? Amém? E Deus ele idealizou a família desde o início. Ele idealizou o projeto família desde o início, quando ele cria Adão, quando ele cria Eva. O intuito dele era criar a família, era criar alguém semelhante a ele, para que tivesse relacionamento. Mas Satanás, o que ele faz? Ele tenta derrubar as famílias, se infiltrando dentro das famílias, se infiltrando com divórcio, insubmissão, abuso de autoridade, adultério, dificuldades financeiras e mais uma série de coisas tem se infiltrado na família, principalmente nas famílias cristãs. Mas em Cristo, nós podemos voltar com os valores da palavra, com os princípios da palavra, nós podemos trabalhar a nossa família e restaurar ela, amém? Quantos creem nisso? Você crê nisso? Amém, eu creio nisso, queridos, eu creio fielmente nisso, eu creio nessa palavra, e essa palavra, ela veio para que a gente tivesse um manual, para que a gente pudesse cuidar da nossa família, criação de filhos, a nossa vida, tudo que a gente precisa, a gente tem nessa palavra, amém? Então, vamos abrir de novo a palavra, em Gênesis 1, 26. Gênesis, o livro do início, os princípios, começo de tudo. E aí, Gênesis 1, 26, ele diz: e façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você consegue entender o que Deus está fazendo aqui? Tudo que Deus criou, ele dizia, haja. Ele dizia, haja luz e houve luz. Ele dizia que haja separação entre a terra, e houve separação entre a terra e os mares. Que haja separação do dia e da noite, e houve. Tudo era haja e houve. Mas quando Deus ele foi criar você, quando Deus foi criar o ser humano, quando Deus foi criar os seus filhos, ele disse assim, ó, ele disse façamos. Ele disse façamos. Deus estava falando com a palavra e com o Espírito. Ele disse façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Façamos. Então, querido, você é a imagem e semelhança do Deus Altíssimo, amém? E nada pode tirar isso de você. E ele disse, ele continuou dizendo, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, quero dar uma paradinha aqui, Deus os abençoou. A palavra abençoou aqui, ela, no hebraico, ela tem o significado de rabá, que seria liberados para prosperar. Ele os abençoou, Ele nos liberou para prosperar, querido. Ele nos liberou para sermos abençoados, onde for que a gente estiver, onde for que você estiver, você é abençoado naquele lugar, amém? Você é abençoado na sua casa, você é abençoado na sua família, você é abençoado no seu trabalho, você é abençoado na escola, seja onde você estiver, você já está liberado para prosperar naquele lugar, amém? Eu creio nisso, amém? E ele continua. E os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai e enchei a terra,
e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e todo animal da terra, toda ave dos céus, todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo o que tinha feito era muito bom. Mais uma coisa aqui, queridos. Deus fez tudo e Ele viu que era bom. Mas quando Ele criou nós, quando Ele criou o seu povo, a sua imagem, a sua semelhança, a sua família, Ele criou, Ele disse, é muito bom. Isso é muito bom. A palavra de Deus fala, lá em Efésios 2:10, que nós somos o ápice da criação. Nós somos o ápice. A palavra de Deus ainda nos chama de feituras, nos chama de obra-prima do Senhor. Então, querido, você foi pago por um preço de alto valor, que foi o sangue de Jesus. Então você não é qualquer um. Você não pode ser tratado de qualquer maneira. Sua família ela não pode ser tratada de qualquer maneira, porque um preço foi pago, um preço muito alto, e foi de sangue, por Jesus Cristo, amém? E eu trouxe 3 pontos básicos para o crescimento da nossa família. Existem muitos, queridos, mas quando a gente começa a ter convicção desses 3 que eu senti no meu espírito, é quando a nossa família começa a andar, amém? E eu não estou falando isso porque eu e a Camila já somos uma família perfeita. Nós somos 2 ainda, a gente está planejando filhos para o futuro, mas a gente está crescendo, né, amor? Nós estamos crescendo, nós estamos avançando, e Deus quer isso para as famílias. Ele quer o avanço, Ele quer o crescimento das famílias. E os 3 pontos básicos que eu trouxe. O primeiro é para os homens. A instrução está com os homens. A instrução está com o homem. Sabe, queridos, isso não estou falando só para vocês. Isso veio para mim como um peso de não medo, mas temor. Vai estar cada dia mais alinhado à palavra, cada dia mais andando firme sobre essa palavra, cuidando da minha família, cuidando das coisas de Deus. E essa instrução que eu senti do Senhor, que me veio na palavra, essa instrução ela não tem somente o significado de instrução, de eu chegar na minha esposa e eu dizer, tu tem que seguir a palavra, tu tem que seguir isso, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. A instrução que Deus traz, a instrução que está com o homem, é a instrução de direção, provisão e autoridade delegada por Deus. Amém? E essa direção é dar um rumo. Nós somos o GPS da nossa família, nós homens. Eu estou sentindo que Deus Ele quer trazer algo mais forte nesses últimos dias para os homens. Homens firmes, homens fortes. Não homens que são rudes. Não homens que são autoritários. Mas homens sensíveis à palavra de Deus. Homens sensíveis ao que Deus fala. Homens sensíveis às direções do Senhor para a sua família. Amém? E esse dar direção é dar um rumo, mostrar o caminho, mostrar a missão. Ei, queridos, não adianta a gente querer cobrar submissão da nossa esposa, da nossa família, se nós não temos uma missão. Nós precisamos ter convicção de quem nós somos na palavra. Nós precisamos ter convicção do que nós temos na palavra e mostrar para a nossa família, ei, é esse o caminho que nós vamos seguir. Não impondo, mas expondo com sinceridade, com amor, com a prática da palavra. A prática é o melhor exemplo, queridos. Falar, já disse uma pessoa alguma vez, que eu não vou saber quem que é agora, mas ele disse, pegue a palavra em todo o tempo. De vez em quando, se precisar, fale. Porque a palavra ela é pregada com atitudes, não somente com palavras. E na nossa família é a mesma coisa. Se a gente quer instruir nossa esposa, nossos filhos, nós precisamos estar realmente na prática dessa verdade, na prática dessa palavra, amém? Amém? E provisão, dar sustento, ser uma base forte, né? Ser sincero, queridos, muitas vezes não é demonstrar fraquezas. E o que me veio com isso? Quando Deus me trouxe essa frase, ser sincero não é demonstrar fraqueza, mas provar a sua confiança, né? Porque muitas vezes
eu ainda não tenho filhos, mas muitas vezes a Camila quer comprar alguma coisa que na nossa condição financeira ainda não dá. Esse mês não dá. Então, queridos, nós precisamos ser sinceros e chegar e falar: ei, nós precisamos mexer em algumas coisas aqui. Reúna sua família, você que é homem. Reúna sua família, senta na mesa. Bota na mesa redonda. Bota seus filhos, senta com a sua esposa e diga: ei, não é porque eu não quero, não é porque tem que ser a minha vontade aqui, é porque agora não dá. Foi isso que Deus trouxe para mim. Ser sincero. Mostrar que eles podem confiar em você, homem. Você precisa ser firme, mas com amor, né? Chegar e falar para os seus filhos, para sua família: ei, agora não vai dar, mas futuramente a gente vai. Nós estamos juntos. Mostra para eles a direção. No exemplo, né? Na prática. E a autoridade delegada por Deus, isso está com você, né? Ser o cabeça da família não é ser um rei. Que seja feita a minha vontade aqui na terra como é no céu. É a vontade de Deus no céu e a minha aqui na terra. Não, nós precisamos aprender a conversar. E ali a gente lendo em Gênesis 2:7, vamos lá. Quando Deus está formando o homem. Amém? Quantos estão recebendo aqui alguma coisa? Amém? Essa palavra tem muita coisa para nós, queridos. E daí diz assim ali no Gênesis 2:7 e 8. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor no jardim do Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha feito. Você entende isso? Deus criou o homem do pó da terra. Nós precisamos parar e interpretar a Bíblia. Nós precisamos parar e ler a palavra e ver como ela é simples. O homem é formado ali do pó da terra. Isso já demonstra que o homem é formado de um material bruto. Ei, homem, você é mais forte que a sua esposa. Você é mais forte que os seus filhos. Você foi feito de um material mais bruto porque você é mais bruto. É você que precisa fazer os trabalhos sujos dentro de casa. É nós que precisamos levar o lixo para fora. É nós que precisamos tomar as posições certas dentro de casa. Tomar as posições corretas. Sabe, queridos, eu estou falando isso, mas eu não sou perfeito dentro de casa. Estou falando isso porque meus ouvidos foram os primeiros a ouvir isso aqui. Eu estou falando porque eu fui o primeiro a receber isso aqui. E foi uma lapada. Deus, ele vem assim com força. Ele diz assim, ó: eu tenho um propósito para a tua família, mas tu precisa tomar uma posição. Tu é o homem, tu precisa tomar uma posição. Tu precisa ir, tu precisa receber a direção. Sabe, eu não estou dizendo que nós vamos dar o tempo inteiro. Eu já vou chegar lá, já vou falar um pouquinho para as mulheres. Mas as nossas esposas, elas também, muitas vezes, nós precisamos ouvi-las, queridos. Precisamos chegar e dizer assim: o que tu acha? Não já sair fazendo. Porque muitas vezes quando a gente sai fazendo, sem nem perguntar para nossas esposas, a gente vai lá e no final se quebra. Porque muitas vezes a gente não tomou o conhecimento. O que ela acha disso? O que a nossa esposa acha disso? E continuando ali, um pouquinho mais para frente de Gênesis, ele mostra que no Gênesis, no versículo 15 até o 17. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. Aqui já comprova que a primeira coisa que Deus deu para o homem não foi a mulher, foi um trabalho. Então, nós precisamos prover nossa família. Isso já demonstra que o homem é quem traz a provisão, né? Isso não significa que você não possa trabalhar, mulher, né? Eu e minha esposa, nós trabalhamos em conjunto. Eu trabalho num lugar, ela trabalha em outro. Mas nós sabemos que a provisão, as coisas, como que as coisas devem andar dentro da nossa casa, por causa da posição que eu preciso tomar, o que eu preciso fazer, né? E ela está me acompanhando sempre. E Deus dá o trabalho para o homem. E ele diz: e ordenou o Senhor ao homem dizendo: de toda árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Isso já mostra, já comprova mais uma vez que o que eu disse aqui está na palavra, que a instrução ela está com o homem.
Deus forma Adão primeiro, e aqui a mulher ainda nem havia sido formada. Dentro do Senhor ela já havia sido formada, mas ainda não estava de uma forma física, mas apenas dentro do Senhor. E Ele dá a instrução para o homem antes da mulher ser formada. Amém? E mais uma vez aqui nós vamos ler e comprovar que a instrução ela foi dada ao homem da casa. Gênesis 6. Nós vamos ler o 8, depois o 10 ao 13. Gênesis 6, 8. E a palavra fala: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ei, querido, o que você tem encontrado aos olhos do Senhor? Você como homem, você como líder da sua casa, você como líder da sua família. Deus tem olhado para você e você tem encontrado graça ao Senhor? Você tem praticado a palavra? Eu não estou trazendo isso para condenar. Estou trazendo isso porque é o que a palavra diz, é o que eu sinto. Será que nós, como homens, estamos fazendo o nosso papel? E não é somente como homens casados, como família, mas como homens realmente, na nossa vida profissional, na nossa vida secular, não somente dentro da igreja. Eu ser homem dentro da igreja é fácil. Eu demonstrar que eu estou cuidando da minha família aqui dentro é fácil, mas lá fora, lá no dia a dia da nossa família, no dia a dia dos nossos afazeres, no meu dia a dia como homem, será que o Senhor tem me olhado e eu tenho achado graça? A palavra de Deus fala que Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. E se a gente for ler o contexto aqui, a gente vê que era um contexto que o mundo já estava perdido. O pecado já tinha entrado dentro do mundo e as pessoas já haviam se corrompido. As pessoas já haviam esquecido de Deus. E isso antecedia o dilúvio. Então Deus ele vai mandar o dilúvio e aqui prova mais uma vez que a instrução ela estava com o homem. E continuando ali no versículo 8, no versículo 10 ele diz: E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E ele encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre toda a terra. Então Deus disse a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra estava cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Aqui comprova mais uma vez, a instrução está com o homem, amém? A instrução está com você, homem. Ele diz, Deus foi e falou com Noé. Ele foi e falou com Noé. E se Noé não estivesse sabendo quem ele era em Deus, se Noé não soubesse qual que era a missão dele, qual que era o chamado dele, você acha que a família dele daria ouvidos a ele? Numa terra que nunca havia chovido, de repente um homem começa a criar uma arca, do nada, né? Porque da mesma forma que Deus falava antigamente, Ele continua falando com nós, querido. Ele fala aqui dentro, Ele fala por inspirações. E Noé teve a inspiração: Ei, Noé, faça uma arca, que eu vou salvar você e a sua família. E aqui comprova que Deus ele tem um plano para a sua família. Comprova que Deus tem um chamado para a sua família. Ele disse: Ei, Noé, constrói uma arca, coloca você e sua família, você, sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos. Você não acha que Deus tinha um plano para a família de Noé? E se Deus tinha um plano lá na velha aliança para uma família, você acha que hoje, nós estando em uma aliança muito melhor, firmada em melhores promessas, Deus não tem algo muito maior para nós? Amém? Deus tem algo maior para você, Deus tem algo maior para a sua família, Deus tem algo maior, amém? Deus tem muito mais para você. E sabe, queridos, deixa eu trazer um equilíbrio aqui, porque muitas vezes a gente vai falar sobre família, a gente só fala sobre o casal e os filhos, né? Mas ei, ser solteiro, estar solteiro, não é errado, queridos. A palavra
solteiro, ela significa, do hebraico, ela significa estar pleno. E a palavra de Deus, ela nos traz uma consciência de que nós precisamos estar plenos. A palavra de Deus, ela não traz uma imagem do casamento, do relacionamento, como a metade da laranja. O único que fala isso da metade da laranja é o Fábio Júnior. A palavra de Deus, ela não fala isso, queridos. A palavra de Deus, ela diz que nós precisamos estar plenos, estar cheios de Deus. Então a gente pode nos relacionar com outras pessoas. Você precisa estar consciente de quem você é. Amém? Porque muitas vezes, quando a gente vai falar sobre família, a gente só fica falando, né? O marido, a esposa e os filhos. Mas muitas vezes nem todos são casados, né? Mas você precisa estar cheio da palavra, você precisa estar cheio da verdade. Então você vai começar a entender que estar sozinho não é um defeito. Ser solteiro não é um defeito. Mas quando você chegar ao pleno conhecimento da verdade, ao pleno conhecimento de quem você é, então não vai ser qualquer um que vai chegar até você, não vai ser qualquer uma que vai chegar até você. Você vai poder escolher uma pessoa que seja servo e temente a Deus. Amém? E continuando, né? Então, resumindo, homens, a instrução está com vocês. Amém? E o segundo que me veio, o Senhor me trouxe, foi que com a mulher, com o homem está a instrução, com a mulher está a ajuda necessária. A palavra, quando Deus vai criar a mulher, Ele diz, não é bom que o homem esteja só. E eu já trouxe o equilíbrio, que estar só não é errado. Então, Deus, Ele mesmo fala, Ele diz, não é bom que o homem esteja só. E Ele fala, eu vou criar para ele uma auxiliadora idônea, uma ajudadora, uma adjutora, Ele fala ali em algumas versões, né? E Gênesis 2:18, você não precisa abrir, eu vou ler, para que a gente corra um pouquinho aqui. Ele diz, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E a palavra aqui de ajudadora, adjutora, ela vem do hebraico, da palavra Ezer. Sabe o que significa essa palavra, queridos? Ela significa ajudante, socorro. E é a mesma palavra usada lá no Salmo 46:1, que diz que Deus, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente. Ei, Deus, Ele botou a ajuda necessária dentro das mulheres, para que a família, ela esteja alinhada à palavra, amém? E ele, quando Ele vai falar que ela vai ser uma ajuda, ele mesmo Ele fala que a ajuda que ela vai ser muitas vezes a mesma ajuda que Deus traz lá no Salmo, socorro bem presente na angústia, amém? E a mulher que ajuda, a mulher que está dentro de casa, ela precisa ser uma mulher virtuosa, né? Uma mulher sábia, uma mulher que fale com brandura, que quando for falar, ela precisa ter sabedoria para falar com os filhos, para falar com seu esposo, amém? A própria palavra diz assim, lá em... Vamos abrir essa palavra. Provérbios 31:10. E a palavra diz assim, mulher virtuosa, quem a encontrará? O seu valor muito excede o de rubins. E continuando ele diz, o coração do seu marido está confiado nela, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe fará bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e às tarefas e às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com os frutos de suas mãos. Aqui está falando, querido, no provérbio está falando da ajuda que é necessária
da mulher dentro da sua casa, dentro da sua família, amém? E continuando, e esse é o versículo, do versículo 10 ao 16 nós lemos, que ele fala sobre a ajuda da mulher, o apoio, o cuidado em todas as coisas. E no versículo 17 ele diz, cinge os lombos e fortalece os braços. Ele está falando da plenitude, a plenitude do Espírito Santo. Você tem a plenitude do Espírito Santo dentro de você, amém? Você, mulher, tem a plenitude do Espírito Santo. E no 18 ele fala, ela percebe que seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga. Aqui significa, ela está sempre cheia do Espírito. Nós precisamos, nessa nossa geração de mulheres, homens e mulheres, queridos, cheios do Espírito Santo, cheios da palavra, cheios da verdade, proclamando a verdade, proclamando a palavra, para que não somente as nossas famílias que estão aqui dentro sejam restauradas, mas muitas famílias que estão aí fora, que estão precisando, estão sendo destruídas por Satanás, precisam dessa presença do Espírito Santo dentro, essa presença manifesta do Espírito Santo, restaurando, trabalhando as famílias, amém? E no 19 ele diz, estende a mão ao fuso, mãos que pegam na roca, né? Aqui ele está falando da ajuda, ajuda os outros ainda, né? A mulher, essa é uma qualidade que muitas vezes os homens não têm, de pegar assim, mas a mulher, ela se, qual seria a palavra? Ela se divide em 3, 4 muitas vezes. Muitas vezes o homem, ele precisa fazer uma coisa, ele precisa focar. A mulher muitas vezes está ali, está arrumando a casa, está fazendo outra coisa. Eu percebo isso lá em casa já, queridos. E às vezes eu chego em casa que eu só quero deitar no sofá, assistir TV e descansar depois do trabalho. E eu vejo a Camila, muitas vezes ela chega assim, ela nem abriu a porta direito, ela já largou a bolsa dela, ela já está limpando as coisas do cachorro, ela já está lavando uma louça, ela já está botando uma roupa para lavar. E muitas vezes nós não temos essa capacidade, nós como homens, né? Mas essa é uma capacidade da mulher que ela tem, que é maravilhosa, de dividir as tarefas de casa, de arrumar tempo e ainda arrumar tempo muitas vezes para aconselhar os outros, para aconselhar outras famílias, para aconselhar outras mulheres, né? Essa ajuda necessária. E no versículo 21, ele fala, no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam bem vestidos de lã escarlate, né? Não teme coisa alguma, a falta não lhe amedronta, mas antes fortalece, ajuda a fortalecer a sua família, amém? E no 22 ele fala, faz para si cobertas, veste-se de linho fino e púrpura, né? Cuida da sua família, cuida dos seus filhos, né? A mulher sempre está cuidando. Eu vejo a Camila, ela sempre está, a gente tem uma dificuldade ainda hoje, eu e ela, que eu não gosto de passar. Às vezes eu pego a camisa de dentro do armário e eu ponho. E ela olha, nossa, tá tudo amassado isso aí. Eu digo, tá, mas agora eu não vou tirar, né? E ela diz, não tira que eu quero passar, né? E esse é o cuidado muitas vezes que a mulher tem na sua família, tem com o seu marido, tem com os seus filhos, né? Ela olha e diz, não, minha família não pode sair assim. Tu tem que, né, sair alinhadinho, sair bonitinho, né? E vai lá e cuida e chama e diz, vem aqui que eu vou arrumar, tira aqui a camisa que eu vou passar, né? É uma ajuda dentro de casa necessária, né? E no versículo 26 ele fala, a gente pula para o 26, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua, né? Como eu falei antes, na hora de falar tem o cuidado, na hora de falar ela, né, colabora, ajuda, no falar ela já dá muitas vezes a instrução necessária que a gente precisa, muitas vezes aquele empurrãozinho que o homem precisa, né? Muitas vezes o homem está ali meio acanhado com alguma coisa, ela vai lá, não, vai dar tudo certo, você vai conseguir, vai lá, seja forte, seja firme, amém? E no 29, né? Ali no versículo 29, a gente vê que mesmo sendo um provérbio, né, que é voltado para a mulher, né? Esse provérbio é voltado para as mulheres, uma mulher virtuosa, né? A mulher virtuosa, mesmo assim, tendo um provérbio voltado para a mulher, ainda assim tem uma instrução para o homem, que ele diz,
Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. E queridos, nós precisamos aprender a ver as qualidades da nossa esposa, ver as qualidades da nossa família, e não somente ver, mas falar, reconhecer essas qualidades dentro da nossa família, dentro do nosso núcleo familiar. Eu digo isso não somente para os casados, para os solteiros, para os filhos, mas a gente precisa, muitas vezes, ver uma qualidade do seu filho, você vai lá, ei filho, gostei disso, dá aquela força. Você vê uma qualidade do seu pai, você que muitas vezes é cristão e seus pais ainda não são, você precisa praticar essa palavra. Se você quer que eles se convertam, se você quer que eles venham conhecer a palavra da maneira que você está recebendo, você precisa dar o exemplo também. E nós já vamos falar um pouquinho dos filhos também. E a palavra também diz, lá no Provérbios 31:30, último versículo: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E esse é o princípio. Esse é o princípio para que a mulher seja virtuosa, seja sábia dentro da sua casa, seja sábia com sua família, seja sábia com seus pais. Esse é o princípio, o temor ao Senhor. A própria palavra, ela diz que o temor, ele é o princípio da sabedoria. Amém? Então nós precisamos estar alinhados e andando no temor do Senhor. Amém? E também o terceiro ponto. Desculpa. E o terceiro ponto. Então, o primeiro ponto era: homens estão com a instrução. Segundo ponto: mulheres, a ajuda necessária para a sua família. E o terceiro ponto: filhos, nós estamos com a honra e com a submissão. Muitos de nós aqui, pode ser que nós não sejamos pais. Eu ainda não sou pai, mas todos nós, eu tenho certeza que se eu perguntar quem é filho aqui, todo mundo, porque nós nascemos de uma mãe, amém? Nós precisamos nascer de uma mãe, nós não fomos jogados aqui nesse mundo. Então, nós nascemos de uma mãe e de um pai. Então, com os filhos está a honra e a submissão. E a palavra diz lá em Efésios 6, não precisa abrir, eu vou ler para vocês. 6, 2 e 3. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Ei, se nós queremos vida longa, se nós queremos viver bastante, se nós queremos seguir o nosso chamado e cumpri-lo até o final das nossas vidas, a honra e a submissão, elas precisam estar andando juntas na nossa vida. Eu ouvi um exemplo esses dias que eu fiquei até impactado, fiquei muito impactado. O menino, um menino tinha mais ou menos 12 anos, ele foi para o hospital, com uma doença degenerativa que era atrás dos olhos. E ele estava lá, prestes a morrer. E disse que a mãe dele estava lá, A mãe dele era da palavra, conhecia a palavra, mas estava lá, aflita, o que vai ser do meu filho, o que vai acontecer com o meu filho, Estava lá. E disse que ele pegou na mão dela assim e falou para ela: mãe, eu sou um bom filho. Aí ela, no momento da aflição, no momento da dor ali, porque é uma dor ter um filho ali no leito de morte, E ele perguntou para ela: mãe, eu sou um bom filho? E ela disse: que pergunta é essa, meu filho? Você é um bom filho, sim. Aí ele: mãe, tu tem certeza que eu sou um bom filho? Aí ela disse: sim, eu tenho certeza. Então não se preocupa, mãe, porque eu não vou morrer. Se eu tenho te honrado, eu não vou morrer. Eu vou viver e vou cumprir meus dias. E a pessoa que deu esse exemplo, ela falou que hoje esse menino já é de maior e vive completamente alinhado à palavra do Senhor, vive nos caminhos do Senhor. Então a honra e a submissão, elas andam juntos. Elas estão ligadas diretamente. E nós, como filhos, nós precisamos honrar, obedecer nossos pais, viver a nossa vida em obediência, não somente aos nossos pais, mas à palavra do Senhor. Amém? A única coisa que a gente não pode obedecer aos nossos pais é quando o mandamento deles vai contra a palavra de Deus. Amém? E o próprio Paulo, ele fala inúmeras vezes, Ele fala: vós filhos, sede obediente aos vossos pais, porque isto é justo. Vós filhos, obedeceis em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável aos olhos do Senhor, E a honra e a submissão, elas precisam estar
dentro de nós, convictas, porque quando a gente tem convicção do que é honra, do que é submissão, a gente vai honrar essa palavra de forma, né, que nada que o mundo venha colocar, nada que Satanás venha mentir nos nossos ouvidos, porque tudo que vai contra essa palavra, que vem na nossa mente, dizendo que a nossa família está destruída, dizendo que a nossa família ela não vai dar certo, dizendo que os nossos filhos eles não vão seguir o caminho do Senhor, quando isso vem dentro da nossa mente é mentira, porque a palavra de Deus fala todas essas verdades que nós lemos aqui. E quando nós estamos inteiramente entregues à palavra, a nossa família, ela vem junto com nós. Amém? E são pontos tão simples, né? Muitas vezes a gente pensa, não, mas isso é simples, né? O homem que está com a instrução, a mulher está ajudando, e muitas vezes a nossa família está assim. Os filhos estão honrando, mas muitas vezes por causa da simplicidade, por causa da rotina, por causa muitas vezes da correria da vida, são pontos que acabam sendo esquecidos. São pontos que muitas vezes a gente esquece de estar se alinhando com essa palavra, né? E a sociedade que a gente vive hoje, ela banalizou o significado da família, né? Como eu iniciei falando. Mas nós vamos restaurar, amém? Nós vamos restaurar cada família que entrar aqui, cada família que vier para esse lugar, cada pessoa que vier para esse lugar, será restaurada, não apenas com palavras, como Paulo disse, não apenas com palavras persuasivas, mas com a palavra da verdade. Amém? Porque a palavra de Deus, ela fala em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? E é nessa verdade que nós vamos andar. Essa é a verdade para a nossa família. Andando na verdade, andando na libertação da palavra de Deus, né? Andando nesse caminho que Deus tem para nós. E para finalizar, eu quero abrir mais um versículo que está lá em Jeremias 29:11, que é o que Deus tem para as nossas famílias, amém? Esse versículo, ele me acompanha diariamente, ele me acompanha todos os dias da minha vida. Jeremias 29:11. Ele está implantado dentro de mim, esse versículo, e todo cristão, ele precisa ter a convicção desse versículo, amém? Você precisa estar alinhado com esse versículo. Eu vou ler, ele diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor. É o Senhor falando, queridos. E a gente vai ler ele assim diferente. A gente vai dizer assim, ó: porque bem sei os pensamentos que penso sobre a sua família, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ei, qual é o fim que você deseja para a sua família? Qual é o fim que você deseja para você? Qual é o fim que você deseja que sua família cumpra o seu chamado? Você cumpra o seu chamado e a sua família junto. Está escrito aqui: o Senhor sabe dos pensamentos que Ele tem sobre a sua família. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Tem uma versão que diz: para vos dar o fim que vocês desejam, para vos dar o fim que vocês anseiam. O que você tem desejado para daqui 5 anos? Como você tem se visto ano que vem? Como você tem visto a sua família daqui a alguns anos? Você precisa começar a projetar isso dentro da sua mente. E comece a declarar a palavra e diga: ei, minha família é um sucesso. Ei, minha família vai dar certo. Minha família é uma bênção. E você precisa declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos nos colocar de pé e vamos declarar isso juntos. Eu vou contar até 3 e nós vamos declarar isso juntos, amém? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. 1, 2, 3. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga isso mais uma vez. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você crê nisso? Amém. Amém, queridos.